Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos os pilares do Espiritismo, parte 4. Vamos falar de Deus. Deus, temor ou ligador? Movimentos. Deus, o Senhor da vida. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Provas da existência de Deus. Provas da existência de Deus em cada um. Os atributos da divindade. E o que pensar da ideia do panteísmo? Eu vejo Deus em toda parte, abençoando o céu, a terra e o mar, a natureza em flor. Proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra, enternecida, os passarinhos cantam seus hinos de louvor, e em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu. No horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza, eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa e a fonte a murmurar, falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos do céu, e nas nuvens sempre ao léu mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta, e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Eu vejo Deus a reger mundos no céu, e nas nuvens sempre ao léu mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta, e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Hoje o nosso programa, o nosso estudo, ele é muito especial. Pela canção que vocês ouviram aí no início, Deus em toda parte, na voz tão bonita da nossa irmã Célia Tomboli. Nós estamos iniciando, então, o estudo de hoje. Vamos falar sobre Deus, o nosso Pai. Na verdade,
quase não temos o que dizer, porque falar sobre Deus, dentro do compromisso espiritual de alguém que está buscando o crescimento, harmonizando, fortalecendo, entendendo como funcionam as coisas, é bem diferente. Quando nós lemos nos 10 mandamentos, não tomar seu santo nome em vão, isso nos faz refletir muito. Deus, como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Sabe, ele precisa estar aqui no nosso coração. Quando nós conseguimos isso, nós estamos encaminhando as nossas frequências para o nosso Pai. Aqui dentro do peito, Deus tem que ser sentido dentro do peito de cada um de nós. Por isso, o nosso estudo de hoje é muito especial. E vamos pedir a Ele que nos conduza, que nos oriente também nesse estudo, que a gente possa transmitir informações que nos ajudem a ter esse Deus em nossos corações. É o nosso desejo de hoje. Então, é em nome dele que nós estamos iniciando esse nosso estudo de número 27 da série Espiritismo, um Olhar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conduza. Aqui está Espiritismo, um Olhar. Estudo 27. Pilares do Espiritismo 4. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Pai e Criador. Mantenedor da vida. É por ele e com ele que devemos pautar nossas existências. Deus, ente infinito, eterno e existente por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe. Nas religiões primitivas, a designação dada às forças ocultas aos espíritos mais ou menos personalizados. Deus é um termo latino que, de início, descrevia todas as deidades e que, com o tempo, passou a ser usado também para descrever o conceito de Deus como substantivo próprio, do mesmo modo que ocorreu ao termo germânico Gud. É importante a gente observar que desde quando nós chegamos na experiência luminal, nós estamos buscando esse Pai. Estamos buscando esse Deus. Desde que nós nos tornamos espíritos racionalizando a vida, Deus tem sido sempre a nossa procura. Muitas vezes, os espíritos rebeldes se afastaram dele, achando desnecessária a sua presença, já que eles já haviam descoberto as questões da matéria, das leis físicas. Então, não precisava mais de Deus. Para quê? Lê do engano. Está bem arquivado em nós, em nosso inconsciente, essa busca primacial de Deus. Em todas as eras da nossa história pregressa. Se conseguíssemos abrir o inconsciente, estudar cada coisa que está ali arquivada, nós vamos ver que sempre tem essa busca de Deus.
E agora chega para nós esse grande momento de começarmos a entendê-lo através da doutrina espírita, que não traz um Deus de temor, não traz um Deus vingativo, um Deus do mal, um Deus que protege um grupo do outro grupo, nas guerras, um Deus que é Pai de todos. Então, nós estamos começando a entender isso agora. Que a gente continue, porque este é o nosso caminho. Na beleza dessas águas que fluem, desses fachos de luzes que aparecem, que surgem, tudo isso é Deus. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso é proposta divina. Essa água que flui vem do fluido cósmico, como essa terra, como essas luzes. Tudo vem de Deus, tudo vem do fluido cósmico. Os termos latinos Deus e Divos são provenientes do idioma proto-indo-europeu deivos, que significa celestial ou brilhante, que é da mesma raiz de Deus. O Deus é construído do panteão proto-indo-europeu. Então, na essência, a palavra Deus significa celestial ou brilhante. Digo para vocês que, apesar, de todas essas buscas do homem para Deus, ele ainda não conseguiu entender esse celestial e este brilhante. Este celestial e esse brilhante está relacionado à inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo que existe, tudo, 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 inclusive você, inclusive eu, viemos desse ser celestial ou brilhante. Dentro das múltiplas civilizações da Terra, Deus tem sido cultuado e designado de acordo com as suas culturas. Seu nome varia como Yahvé no judaísmo, Alá no islamismo, Deus no cristianismo, podemos ainda acrescentar Tupã entre as tribos indígenas, ou muitas vezes não só aqui do Brasil as tribos indígenas, mas também provenientes de outras denominações primitivas, onde a palavra Tupã designava Deus. Para o pensamento logosófico, Deus é a imensidão, o eterno, é a suprema ciência da sabedoria que a mente humana pode descobrir em cada um dos processos do universo estampados na natureza, processos exatos, ciência pura, perfeita, na qual o homem se inspira para criar a sua ciência. Imagine como se é possível viver sem essa referência maior que é Deus. Como se pode viver sem saber que existe um ser supremo regendo tudo? Por exemplo, este momento que estamos vivendo agora, ele só é possível porque Deus está presente, sustentando tudo. Observemos isso. Se você for aí agora à janela da sua casa, ou onde você reside, você vai ver o ar, você vai ver este ar na expressão, muitas vezes, do vento que balouça as folhas. Você vai ver o movimento natural das criaturas no mundo, o movimento dos carros, o movimento dos ônibus, dos aviões, até dos navios, se você estiver perto. Você vai ver que todo esse movimento só é possível porque existem leis que permitem se deslocar, que permitem esse avolumar de coisas. Isso tudo vem de Deus. Então, não há um passo, não há uma coisa que toquemos que não venha de Deus. Este é o início
do caminho reto para o Pai. Tudo que eu toco vem de Deus, porque tudo vem do fluido cósmico universal que veio dele. Este é o princípio, meus irmãos, minhas irmãs. Busquemos entender, busquemos realizar em nome dele. Deus. A existência do homo religiosos, como o chama Mircea Eliade, está ligada principalmente aos povos antigos, para os quais os mitos, os rituais, os símbolos, os deuses e seus atos eram realidades presentes, concorrendo constantemente para a manutenção ou destruição do mundo como ele existia. Então, estamos sempre buscando esse Deus. Buscando em mitos, ritos, símbolos. Estamos sempre buscando Deus. Sabe por quê? Porque ele é a marca em nós. Nós somos filhos de Deus. E em nós está a marca do nosso autor, que é Deus. Por isso nós o buscamos. Independente de se você está nesse momento aceitando ou não, entendendo ou não, mas o fato é esse. Nós estamos buscando permanentemente o nosso Pai. Nessas sociedades primitivas, tudo aquilo que não conseguiam identificar ou realizar, os povos evocavam os deuses, a capacidade de tais realizações. Desde os primórdios da evolução humana, Deus, de alguma forma, está presente em seu imaginário. Se você tiver interesse de estudar sobre civilizações perdidas, você vai ver que sempre há um ponto em que eles buscam esse contato com o Pai. Às vezes num tótem, num dolmen, num obelisco. Mas sempre essas pessoas estiveram na busca de Deus. Porque sabem que não poderiam existir, nada existiria sem a presença de um ser supremo. Nós podemos aqui pensar uma coisa: será que a Terra, antes de começar a abrigar os espíritos primitivos, ela não foi habitada por espíritos superiores? Há registros interessantes nas marcas, nos locais da Terra que mostram isso. Construções interessantes, muito antes do que as pirâmides do Egito. Marcas de civilizações muito evoluídas. A própria Biblioteca de Alexandria. Coisas assim que muitas vezes fogem à nossa capacidade de estudos, de percepções. Há muito que aprender. Quantas civilizações existiram na Terra? Em quais locais? O que elas fizeram antes de desaparecer? Como desapareceram? Terremotos, vulcões, meteoritos? Como? Hoje, as pesquisas científicas já permitem você ver através da superfície. E muitas vezes encontram civilizações que estão debaixo da areia, nos desertos. Estão guardadas sob camadas e camadas de terra. E quando se busca entendê-las, mais se chega à conclusão de que, de alguma maneira, aquele povo buscava um ser superior. E aí nós podemos perguntar mais adiante, né? Será que eu fazia parte dessas civilizações?
Será que você fazia parte? Será que ela não está embutida no seu inconsciente, no meu inconsciente? Quantas vezes nós temos déjà vus que nós não entendemos? Às vezes um odor, um perfume, às vezes um som qualquer, nos remonta rapidamente a um passado que parece que a gente dá um mergulho lá no inconsciente e vê, e sente, ouve alguma coisa que está guardada. Por isso que nós temos que evoluir, que temos que merecer ir para um lugar melhor depois do desencarne, para quem sabe descobrir tudo isso. E vamos descobrir, nada está oculto. Mas eu digo para você, meu amigo, minha amiga, se você não tiver o desejo da pesquisa, provavelmente os seus passos serão muito pequenos. É preciso pesquisar, sabe? É preciso querer saber. E vamos encontrar. Eu não sei se eu posso dizer para vocês que essa beleza seria alguma expressão do divino, do celestial, do brilhante. Eu não sei. Ouçam. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz Quanta coisa linda. a terra enternecida, os passarinhos cantam. Dá vontade de Seus parar hinos de louvor, e ficar só ouvindo minha alma viva essa bela canção comovida. e vendo essa beleza. No entardecer, Quem sabe esse o sol centro poente tinge de cores, expandindo o fluido cósmico e do fluido cósmico e preces vão subir, saindo tudo o que existe. falando ao coração. Guardemos essa imagem. Eu vejo Guardemos. Deus na imensidão. Diz Greg Braden, no capítulo 1 do seu livro Matriz Divina, existe um lugar onde todas as coisas começam. Um lugar de pura energia que simplesmente é. Nessa incubadora quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Nosso sucesso pessoal, nossa abundância, a cura de nossas falhas, nossas carências e doenças, nossos maiores medos e desejos mais profundos. Absolutamente tudo tem início aí, nesse caldo potencial. E Braden diz ainda, a matriz divina é o receptáculo que contém o universo, a ponte que interliga tudo e o espelho que mostra todas as nossas criações. Greg Braden é um estudioso, é um cientista lá dos Estados Unidos e é um pesquisador nato dessas coisas do divino, onde ele consegue unir ciência com espiritualidade. E as palavras que ele está dizendo aqui para nós são de belezas, e são de certezas, e são de apropriação de valores. Esses valores que não cessam nunca, que não acabam nunca, que sempre crescem e sempre evoluem. E aí, minha gente, nós podemos pensar assim, tudo é pulsar, tudo é maravilha, tudo é luz, tudo é um símbolo dentro de símbolo, potências dentro de potências, para iluminar nossos caminhos, para fazer com que tudo aconteça. Pode ser que chegue um dia que nós estaremos muito distantes dessas simples manifestações do pulsar, dos símbolos.
mas estaremos inteiros dentro deles. Esse é o nosso futuro. Essa é a nossa proposta. A proposta que Deus deixou para cada um de nós. Então, não somos simples peregrinos, andantes, mendigos em busca de migalhas. Somos essências divinas, saídas do divino. Quem sabe são fases que nós vamos vivendo e vamos apropriando de nós e das nossas potências. Assim vivem os Cristos, assim vivem os arcanjos, assim vivem todos aqueles de hierarquia superior no campo da espiritualidade. E nós chegaremos lá. Estejam certos disso. Deus. A ciência gradativamente vai se rendendo ao ser criador de tudo. Impossível não existir uma mente suprema capaz de idealizar todas as coisas e as colocar em ordem e a serviço dos movimentos que fazem tudo acontecer. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo, conforme a questão 500 do Livro dos Espíritos. Então, o arcanjo começou pelo átomo, ou seja, tudo evolui na criação divina, tudo. Você não tem uma coisa para servir uma coisa, você tem a coisa em si evoluindo até chegar ao Supremo. Isso é amor. Somente a lei do amor faria isso. Então, você não tem um átomo me servindo ao corpo físico que eu estou ocupando agora, que você está ocupando agora. Não. Este átomo também está evoluindo. Esta célula que nos obedece rijamente os comandos também está evoluindo. Tudo está evoluindo. E para chegarmos ao homem, nós evoluímos para tal. Sendo necessária a presença de um ser criador, é extremamente confortante saber que ele existe. Há um aconchego, uma ternura, um acreditar supremo em cada um de nós. Já não mais estamos à deriva, e se encaminhando, como podemos, em direção a um fim que essencialmente é Ele, Deus. Esse é o objetivo, é o sentido do existir. Esse encontro com o Pai. Este encontro maravilhoso com o nosso Pai. Então, neste caminho, às vezes nublado, às vezes confuso, às vezes estranhos, mas lá está Ele nos aguardando. Está Ele nos esperando. Olha que beleza que é a vida. Esse Pai está em todas as partes, principalmente no meu caminho. Dentro de mim, fazendo com que a sua luz me conduza para Ele, te conduza para Ele. Deus, Ele é temor ou é ligador? Pensemos nisso. Ele é temor ou é ligador? Existiu e ainda existe a ideia do temor a Deus. Jesus, contudo, nos disse que ele não é vingativo, e sim justo. Justo por suas leis imutáveis. O que se pensava antes era que ele até derrogava suas leis para punir o mal ou o ingrato, tanto individual quanto coletivamente. Não é assim. Jamais um ser como Deus puniria um filho ou filha nas fases primeiras da evolução. Ao contrário, ele os educa. É como se o meu filho, bebezinho, né? Depois um pouquinho mais à frente, já começando a caminhar, e eu punisse o tempo todo pelas travessuras dele, por ele não fazer a coisa certa. Então seria isso. Então Deus seria esse ser que ia me punir, porque eu estou
ainda começando, não, mas está me educando. E o que eu passo, as dificuldades que eu vivo, são adequações que eu necessito realizar para encontrar a lei suprema e aí não errar mais. Então não é Deus que cria essa dificuldade, sou eu que fujo das regras, sou eu que fujo do caminho. Desta forma, ele se torna um Deus ligador, estudado em antropologia, ou seja, aquele que liga tudo e todos a ele. Criador e mantenedor da matriz divina, que também conhecemos por fluido cósmico universal, tudo se encadeia na natureza pelo poder de ligação que ele exerce. Poder de ligação que ele exerce. E nessas ligações, as substâncias surgem através delas e por elas evoluem. Aí está, minha gente. Então, Deus é um ligador. Deus é ligador. Porque liga tudo e todos a Ele. Vejam que beleza que é isso. Tudo ligado a Ele. A Aline, que está sempre aqui conosco, ela compôs uma canção chamada Na Certeza da Luz. Vamos ouvir essa canção e vamos também falar alguma coisa nossa para o nosso Pai. Na Certeza da Luz. Vamos ouvindo. E agora, nessa certeza da luz, nesse coração tão bonito, que é a origem de tudo, que é a origem da energia, do amor, podemos dizer mais ou menos assim: nessa teia cósmica e divina, Deus tudo cria, tudo provê, tudo é amor, tudo é abundância. Bendito é o homem que é filho de tudo isso, fruto do amor universal de Deus. Veja, homem, aproxima-te do Pai. Ele o conduz até Ele. Não atrasa a jornada. Seja forte, seja perseverante. É hora da decisão. Ficar não te trará a harmonia que precisa. Lá no coração está a tua força, a força de Deus. Nessa teia cósmica e divina, Deus tudo cria, tudo provê, tudo é amor, tudo é abundância. Bendito é o homem que é filho de tudo isso, fruto do amor universal de Deus. Veja, homem, aproxima-te do Pai. Ele o conduz até Ele. Não atrasa a jornada. Seja forte e perseverante. É hora da decisão. Ficar não te trará a harmonia que precisa. Lá no coração está a tua força. Está a força de Deus. Então, meus amigos, pensemos, né? Como que eu estou buscando essa minha ligação com o Pai? Como que eu, enquanto homem, você, todos nós, como nós estamos buscando tudo isso? Será que é difícil? E é difícil por quê? Porque não sabemos, não sentimos, não queremos, não concordamos, não aceitamos, negamos, será? Façamos valer em nós a força extraordinária da propulsão espiritual para o Pai. É isso que precisamos fazer. Quando nós fizermos isso,
nós estaremos, de fato, aprendendo coisas superiores. Ouçamos Antonieta. Dentro de tudo que estudamos e falamos sobre Deus, algo fica em busca de respostas. Para que ele cria seres constantemente? Hoje se fala em multiversos, ou seja, milhares de universos espalhados pela criação. São abrigos dos filhos de Deus. Sim, o sabemos. Contudo, para que tanta gente? E olha que os seres da Terra são os mais ínfimos de todos os outros criados e evoluídos. Quando olho as máquinas, o comércio, as indústrias, homens e mulheres indo e vindo buscando algo, querendo algo, dinamizando algo, posso tirar uma rápida conclusão do que são esses seres divinais transitando pela criação, sempre criando, sempre mantendo, sempre crescendo. Então posso concluir, como Emmanuel disse, que todos os filhos criados por Deus estão a caminho da perfeição e nela exercerão uma finalidade infinita, cheios de luz e harmonia, cheios também de sabedoria e de amor sem limites. E veem Deus face a face e expandem com Ele infinitamente também a criação, trabalhando nela, por ela, pela glória suprema de existir, do existir em Deus, do comungar com Deus, do pleno realizar com Deus. Aí eu me acomodo e penso, necessito crescer. Para Deus só existe esse caminho. Obrigado, amiga Antonieta, pelas suas participações tão ilustrativas. Deus te abençoe, minha irmã. Vejam vocês, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, formam moléculas que juntas formam esse líquido que nós tanto precisamos, que é a água. Quem fez tudo isso? Foi Deus, com certeza. Saiu dele para chegar até nós. Imagina se essa coisa aí é tão extraordinária, né? O que nos aguarda quando soubermos mais e mais sobre a criação. Um novo conjunto agora, né? De outros átomos formando outras moléculas, numa engenharia linda e em movimento, porque tudo está em movimento, gerando cubos. E de onde partiram esses átomos? De onde partiram essas partículas que compõem os átomos, como prótons, nêutrons e elétrons? Partiram do fluido cósmico que partiu de Deus. Então, tudo é Deus. Deus está em tudo e em todos. E tudo e todos está em Deus. Átomo, molécula, substância. Dessa forma, tudo na natureza se encadeia, conduz e conclui no concerto divino do evoluir. Vejam como é que tudo fica diferente na ótica espírita. Como tudo ganha outro sentido, outra visualização, é como se subíssemos uma montanha e de lá víssemos um novo horizonte, não aquele fechado e terminado no sopé da montanha, mas aquele que se expande acima das montanhas. E assim vamos nós. Vamos crescendo. Movimentos. Então, não pensemos nós que essas moléculas ficam paradas. Não, elas se movimentam o tempo todo. É nesse movimento divino que tudo acontece, que tudo realiza. De novo, para vermos. Então, tudo é movimento, minha gente. Aquele que não movimenta, aquele que é preguiçoso ou preguiçosa, aquele que se acomoda, não vai vir flutuar dentro dessa realidade do movimento. Isso é divino. Isso é Deus.
vendo Deus pela ciência, não é? Muitas pessoas negam Deus, às vezes cientistas. E aqui nós estamos vendo Deus pela ciência. Que esses irmãos e irmãs tão valorosos desses laboratórios da ciência comecem a pensar assim. Olha que lindo. É como se fizéssemos uma viagem, né? Através das estrelas, através de tudo que existe, dos quarks, das partículas, das galáxias, a partir de qualquer ponto para outro ponto que seja. Tudo é movimento. Tudo, nada está parado. Então, movimente-se. E que o teu movimento seja em busca do Pai, através das suas realizações dignas, nobres, sublimes, morais. É o que eu te desejo. Isso é exuberante. Isso é Deus. Ainda movimentos. A nossa Via Láctea movimentando. Que coisa bonita, né? O nosso sistema solar movimentando, a nossa Terra girando, né? Em torno desse eixo superior que é o Sol. O nosso planeta Terra, né? Aí está. Sabe o que é isso? É aqui que Deus nos colocou para morar. Na Terra, no sistema solar e na Via Láctea. É onde moramos. Onde você mora? Eu moro na rua tal, da cidade tal, bairro tal. Mas eu moro no planeta Terra, eu moro no sistema solar, que deve ter um nome, né? Lá na espiritualidade superior deve ter um nome esse sistema. E moro na galáxia, na Via Láctea. A gente colocou o nome de Via Láctea, aparece um eixo de leite, né? No centro, quando a gente olha no céu. Meus amigos, minhas amigas, há tempo e ruídos, argumentos para duvidar de Deus? E o ateísmo? O que seria o ateísmo? Este homem está vazio. Deus não existe. Mas algo dentro de mim pede que algo venha de alguém. E quem é essa pessoa? Exclama esse homem cego, que busca alguma coisa, mas não sabe o que é, e que o inunda e perturba a sua visão. Essa deve ser a procura de todos aqueles que dizem ateus. Vivem como desfigurados, sem a imagem divina, que é um direito ser ateu. É um dever justificar-se sem Deus. No vazio, no escuro, na lacuna de Deus, o homem não se encontra. Este homem aí vai se encontrar. Ele está preso a uma ideia que vem de um vazio, que ele não sabe o que é esse vazio, e por isso ele diz, eu não acredito em Deus. Mas é ele que está cego. É ele que não está conseguindo livrar-se desse vazio oco, escuro. Kiko, te peço, meu irmão, fale alguma coisa para nós sobre o ateísmo. Eu gostaria de deixar aqui um recado para aqueles e aquelas que se dizem ateus. Primeiramente, nós respeitamos a sua decisão, suas convicções, sua maneira de pensar a vida, o universo, enfim, tudo o que nos rodeia. Talvez você se baseie no princípio que veio de alguns filósofos experimentalistas da razão, que diz que não foi Deus quem criou o homem,
e sim o homem quem criou Deus à sua imagem e semelhança. Tivemos muitos filósofos ao longo da história e aqui, em nossos estudos, já falamos sobre muitos deles. De qualquer maneira, eu gostaria de me dirigir especialmente a você que não acredita na existência de Deus. Me permita fazer algumas perguntas básicas. Quem criou o ar que você respira? Quem juntou os átomos que formam a água que você tanto utiliza? Quem possibilitou a natureza abrir as flores, criar o algodão, a seda e outros tecidos que cobrem o seu corpo? Quem criou os grãos de cereal, os legumes, os vegetais, as frutas que você tanto aprecia? E o Sol, esse magnífico astro que nunca se choca com os planetas ou até mesmo com outros sóis? As galáxias, quem as criou? Bilhões de sistemas solares rolando harmonicamente, respeitando um o espaço do outro. E a ontogênese e a filogênese que criaram esse corpo que você habita? E a epigenética, através da qual você pode mudar o seu corpo? Ou a plasticidade neural que nos permite modificar condutas através de outras conexões neurais? Isso tudo é obra do cérebro apenas. Mas quem criou o cérebro? Você que não foi, porque quando nasceu não entendia nada de cérebro e já nasceu como? Você pode até utilizar uma retórica de que tudo surge do acaso ou da lei de atração e repulsão, das forças centrífuga e centrípeta, do eletromagnetismo, da gravidade, enfim, tudo bem. Mas quem criou tudo isso? Todas essas leis incríveis que a tudo comanda e ordena? Ou as coisas e as leis se criaram sozinhas? Você pode não concordar com Deus por causa de algumas coisas que você diz serem injustas e por isso nega a sua existência. Mas veja só, existem leis universais e você, como uma pessoa inteligente, sabe muito bem que quem não as cumpre sofre as consequências. Por exemplo, se você pular do 12º andar sem uma rede de proteção, provavelmente vai morrer, ou melhor, desencarnar, porque não existe a morte. Ou você acha que existe? Olha, tem pesquisas científicas provando a vida depois da vida. Com relação à lei de causa e efeito, veja o nosso estudo de número 26 anterior a este. E mais uma última coisa. Não existe vítima. Existem consequências de atos. Então, se para você tudo for obra do acaso, permita-me chamar o acaso de Deus. E nós estaremos falando a mesma língua. Correto? Interessante, né? A mensagem do nosso irmão. Muito obrigado, Kiko. Um movimento. Pode ser aqui, minha gente, se você fizer um esforço, o movimento do fluido cósmico universal vindo de Deus, que representa essa essência que está aí em cima. Imagine que isso aí seja o mar do fluido cósmico universal. E aí os espíritos chegam aí, né, os espíritos superiores, e agem sobre esse fluido, né? Essa massa, esse líquido, essa coisa, esse plasma divino, e começam a transformar isso aí em ondas e partículas. Por exemplo, ele pega essa região aqui, ó, essa regiãozinha aqui, e começa a transformar isso em partículas, em ondas, e depois isso aqui vai sendo retirado, vai para um outro local, e dali a pouco está feita uma galáxia. Ou seja, tudo parte dessa massa viscosa, bonita, linda, deste plasma divino fluindo de um ser superior. Isso é Deus. Isso aqui é uma simples representação, uma coisa bem simples, mas que dá para a gente ter uma ideia, né, dessa proposta de Deus, desse acontecer de Deus. Voltando ao encontro com Deus,
Dizemos que filósofos, teólogos, cientistas, artistas, aquele que caminha e passa, todos tentam dizer algo que se aproxime de Deus. Poucas são as ideias, imaginações, teorias, teoremas, sofismas ou retóricas. O fato é que estamos muito longe de saber dessa estrutura hiper e multidimensional que denominamos Deus. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fez um estudo importante. Esse estudo replicaremos aqui. É bom que todos saibam o que se pode saber de Deus. Portanto, compete-nos aprender com o mestre de Lyon. Então, é o que nós podemos saber sobre Deus na atualidade. No Livro dos Espíritos, a primeira questão, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está aí um campo, né? Um campo formado pela essência divina. Essas árvores, esse rio, essas montanhas, essas luzes, essas nuvens, tudo vem de Deus. Tudo. E nós moramos aí, em Deus. Que essa morada que fazemos em Deus, nas regiões que ocupamos, possa estimular a nós criarmos a morada de Deus em nós também. Então, isso é o estímulo para criarmos a morada de Deus em nós. Ainda nesse estágio, talvez, né, de criação de tudo, nós podemos perguntar, né? Será que Deus é o infinito? E a resposta é definição incompleta, pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Está no Livro dos Espíritos, logo no início. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Olha, se eu não sei o que é o infinito, como é que eu vou dizer que Deus é o infinito? Então eu vou definir Deus por uma coisa que eu não sei o que é. Então, por isso que é uma definição incompleta dizer que Deus é o infinito. Mas ele é infinito nas suas perfeições. Continuando, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Também no Livro dos Espíritos. No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que não é obra do homem, é obra de Deus. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, diz Allan Kardec. Então, veja que interessante, né? Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Não, nada não faz nada. Nada não faz nada. Então, tudo existe baseado numa inteligência suprema. Observe você aí nas suas pesquisas. Então, tudo vem de Deus. Aí que está a prova da existência de Deus. Ainda no Livro dos Espíritos. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus?
A gente já falamos sobre isso ainda nesse estudo. A gente tem esse sentimento, essa marca de Deus em nós. Então ele pergunta, né? Allan Kardec pergunta, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo? Que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Então, todos trazemos isso. A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. E como é que seria o cosmos, né? Se não tivesse uma causa? O cosmos é um efeito. Veja o que a Lilian tem a dizer para nós. Imagine um mundo sem Deus, onde tudo muda de repente. O cosmo para o caos e volta novamente ao cosmo. Seria engraçado e espetacular ver os sóis se chocarem, se beijarem e depois retornarem aos seus lugares. As luas se chocando contra seus planetas, os cometas contorcendo-se para passar numa viela entre um astro, gases e nebulosas. Os asteroides se chocando e criando luzes interessantes, e os cientistas utilizando seus telescópios para identificar os raios. Se é que existiriam cientistas. Enfim, seria muito interessante, engraçado e trágico. O universo sem Deus podia viver todo este caos. Agora, retornar ao cosmo? Não sei, não. Vamos pensar numa coisa? Abramos nossos corações para Deus. Ele tudo criou e mantém, inclusive nós que saímos dele para retornarmos a ele. Vamos pensar nisto com mais seriedade e deixar de ficar bancando pequenos deuses que nem mitológicos são. E não se tornarão mitos porque ainda nos faltam referências para isso. Amemos ao nosso Pai. Ele tudo pode e quer que sejamos filhos e filhas superiores, longe das dores, enfermidades, ignorâncias e vivendo com Ele a apoteose da sublimação. Abramos nossos corações. Já passa da hora de o fazermos. Tem tanto espírito ainda no início da evolução nominal que dá um show de filiação a Ele, nas suas danças, conversas, celebrações e oferendas. E nós, o que andamos oferecendo a Ele presentemente? Sejamos de Deus, porque Ele já é nosso desde o dia que nos criou. Pense nisto. Obrigado, Lilian. Então, continuando, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Está no Livro dos Espíritos, logo no início do livro. Logo nas primeiras questões do Livro dos Espíritos. Né? Pois você observa lá no Livro dos Espíritos. Então, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Ora, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Nós já estudamos muito Mircea Eliade, não é? E ele diz isso, que os selvagens, os primitivos, buscavam esse Deus, esse Criador de tudo. Então, como é que seria fruto de uma educação? Se ali eles não tinham esse processo educativo, até mesmo a partir da mitologia. Eles não tinham isso ainda. Isso era neles, era íncito neles. Então, Allan Kardec vai dizer, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, se fosse por uma educação, ele não seria universal, porque alguns poderiam receber essa informação e outros não. Não é assim?
Nem todos os povos da Terra têm a mesma possibilidade de frequentar centros de estudos, centros educacionais. Então, como é que tem essa ideia dentro do íntimo de cada um? Então, vem da própria criação de Deus por nós, em nós. Deus nos criou e trazemos essa marca dele. Não tenhamos mais dúvidas disso. Não fiquemos brigando com essa realidade. Não. Sabe? Não dá mais tempo para isso. Não se tem mais propostas, né? Isso é proposta de antanho, né? Proposta antiga. Sabe? Aqueles contadores de lendas que o diabo surgiu, lutou contra o anjo, derrotou o anjo e se torna um Deus. Isso é lenda, minha gente. Isso é coisa que lá na minha terra dizia conversa para boi dormir. Avancemos. Esta é a legenda de agora. Como diz Bezerra de Menezes, kardecizemos. Porque kardecizar é a legenda do agora. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Pergunta inteligente de Kardec, né? Então, a resposta, mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária, porque aqui o materialismo se baseia nisso. Porque nas propriedades íntimas da matéria você entende tudo. Aí a resposta é, mas e essas propriedades vêm de onde? Elas se formam assim aleatoriamente? Não. Tudo tem uma causa. Então, você pega uma estrutura molecular, cria lá alguma coisa, alguma substância, você fala, tá aí, está feito. Mas e essa estrutura molecular vem de onde? Bom para refletir. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, né? Então, é o efeito, e o efeito, para mim, é a causa. Mas não pode ser. Porque uma coisa é o que causa, e o outro é o que produz, através dessa causa. Olha, então, todo efeito tem uma causa, e toda causa inteligente tem e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. O efeito inteligente é uma flor. E qual é a causa? É o conjunto molecular, tudo bem. Mas de onde vem esse conjunto molecular? Vem dos átomos. E de onde vem os átomos? Das partículas. Vem das subpartículas, vem das cordas, vem de onde? Forçosamente chegaremos a Deus. Ficou claro para você, amigo, amiga? Tudo que você toca vem de Deus. Inclusive a tua mão. Toque a tua mão agora, que você está tocando aquilo que veio de Deus. Porque o corpo físico é um conjunto de moléculas, de átomos, e tudo vieram de Deus. Agora vamos estudar um pouco os atributos da divindade, e também está no livro dos Espíritos, né? Lá na introdução dele. Essa coisa linda, movimentando. Nossa! Já pensou quando nós pudermos olhar tudo isso, entender tudo isso? Aqui nós somos aquela formiguinha, né? Que olha para os brilhos de uma cidade, lá do altinho do morro onde ela mora, ela fica olhando aqueles brilhos da cidade à noite, fica pensando, né? Meu Deus, o que é isso? O que significa tudo isso? Aí um dia essa formiguinha vai evoluindo, chega ao homem, e aí ela vai entender, né? Que são ruas, praças, avenidas, instituições, campos de futebol, estádios, ginásios, escolas, laboratórios. Ela vai dizer, nossa, eu não entendia nada daquilo, nem era bom pensar, porque eu era tão pequena ainda.
É a mesma coisa nós hoje, minha gente. Nós olhamos isso aí, não entendemos nada. Aí pode ser a nossa Via Láctea, né? E aí André Luiz vai dizer que uma galáxia é uma cidade sideral. Eu entendo essa cidade. Onde teriam as ruas, avenidas, instituições aí? Como é que seria isso? Nós temos que ter esse pensamento, esse avanço de entendimento para o entendimento das coisas. Você não tem vontade de saber o que tem aí? Ou você ainda está negando que não tem nada porque não tem água? Ah, meu Deus, para com isso. Isso é coisa bem infantil. Desculpem aqueles que pensam assim. Mas não dá mais para pensar nisso, não. Então, Deus é eterno. Seu atributo da divindade, né? Porque se Deus tivesse tido um princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Mas aí você pode fazer milhões de perguntas, né? Eu também faço, mas ainda falta um sentido a nós para entendermos. Como diz o Livro dos Espíritos, está faltando um sentido, que é o sentido do entendimento de tudo, que nós temos que adquirir, porque está íncito em nós em estado latente. Agora, enquanto eu brigo por um grão de amendoim, uma batata frita, a sandália que a minha irmã usou, aí vai ficar difícil. Né? Vai ficar muito difícil. A gente precisa dessas coisas que eu falei, mas não é não é o nosso Senhor. Nós temos que sair em busca de algo maior. Outro atributo da divindade, Deus é imutável. Imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Imagina, se amanhã o sol não aparecesse no céu, se fosse dar um passeio, se a lua arrumasse um namorado e fosse fazer uns volteios com o namorado dela, não é? Se as águas resolvessem não se movimentarem mais. Então Deus é imutável, tudo está dentro da lei principal dele, que é a lei do amor. Outro atributo da divindade, Deus é imaterial. Olha, quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, ele não é matéria, a matéria se transforma, gente. Está sempre se transformando, não é? Então, se Deus, né, fosse material, ele também se transformaria, estaria sujeito a transformações e a decomposições, a caos, né? Então, ele está acima de tudo isso. Ele não está íncito na matéria. A matéria é uma transformação do fluido cósmico universal que ele criou. Então, ele de cima, ele cria, tudo a gente transforma esse fluido em matéria. Mas ele não. E nem nós também somos matéria. Nós habitamos a matéria, mas somos espíritos. Outro atributo, ele é único. Né? Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Não haveria. Então, se muitos deuses houvesse, não haveria unidade, né, de vistas, nem unidade no poder da ordenação do universo, porque seriam muitos deuses a fazer as coisas. Esses deuses que nós ouvimos aí falar da mitologia são espíritos, minha gente. São espíritos que avançaram, que já estão num nível melhor. E a gente chama de deuses, porque são grandes criadores, mas são criadores a partir da proposta de Deus. Então, Deus é o Criador Supremo, né? A inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. O que nós fazemos é transformar usando das possibilidades que temos. Outro atributo da divindade, ele é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele.
o que não teria feito todas as coisas. As que não se houvesse feito seriam obras de outro Deus. É a mesma coisa. Então, se você teriam 2 deuses, 3, 4, 5, não. Isso aí são espíritos, como a gente acabou de falar. Ele, o Senhor soberano, é onipotente. Ele é único, né? Toda a potência emana dele. Outro atributo da divindade, ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Vamos de novo? A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Porque é por aí. Justiça, bondade, amor, é que nós entendemos Deus. É por aí. Deus é justo. Dá a cada um segundo as suas obras, disse Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu não sou bom. Meu Pai, sim, é bom. Eu sou mestre, disse Jesus. Também no Evangelho de Mateus. Então, o que somos? Filhos, amados pela justiça e pela bondade do Pai, e que ainda não entendemos isso. Busquemos essas informações, façamos delas nossos pontos de referências. Aí está, o que pensar da ideia do panteísmo? Né? O que pensar disso? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Ou seja, se tivesse muitos deuses, ele seria efeito de um outro Deus superior. Então, esse outro Deus que nós estamos dizendo é ele. Então, todos esses deuses que estão no panteão de alguma civilização, de alguma ideia, de alguma imagem mental, tudo isso é efeito que promana do nosso Pai. A mitologia grega, lá no Olimpo, né, aqueles deuses, aos titãs, tudo aquilo era uma representação dos espíritos que se trabalham em nome do Pai para o avanço da humanidade. Isso é o panteísmo. Deus existe. Está no livro dos Espíritos. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto, donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditariais saber, quando na verdade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Ainda o homem não pode chegar a conclusões mais definitivas sobre Deus, mas podemos, pelos efeitos, como diz o livro dos Espíritos, aquilo que não é obra do homem é a obra do Criador. Então vamos começar por aí. Nós estamos começando as primeiras lições de espiritualidade. Então tenhamos calma, persistência, perseverança, fé, dedicação, para começarmos a caminhar. Há muito caminho a ser feito, até entendermos como que é tudo. Mas é bom fazer esse caminho. É bom ser adolescente na criação. Adolescente é belo, é alegre, ele é novo, ele é
potencializado, tudo isso. Que sejamos assim. Teremos altos e baixos, sim, porque há muita coisa para refletir, como os adolescentes, se sentindo seres criados. E agora nós vamos nos sentir seres criados por Deus, no avanço dos nossos entendimentos. É uma proposta. Eu vou pedir para a Thalita falar alguma coisa para nós. Thalita, com seu carinho, nos ajude a entender um pouquinho mais. Há 3 unidades primitivas e de cada uma delas não poderia existir mais que uma. Deus, uma verdade, um ponto de liberdade, isto é, o ponto onde se encontra o equilíbrio de toda oposição. 3 coisas procedem das 3 unidades primitivas: toda vida, todo bem e todo poder. Deus é necessariamente 3 coisas: a maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder. E de cada coisa não poderia haver uma parte superior. 3 coisas Deus não pode deixar de ser: o que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito, o que deve realizar o bem perfeito. 3 garantias do que Deus fez e fará: seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito. 3 fins principais da obra de Deus como Criador de todas as coisas: diminuir o mal, reforçar o bem, esclarecer toda diferença. 3 coisas que Deus não pode deixar de conceder: o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário, o que há de mais belo para todas as coisas. 3 coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, a suprema inteligência, o supremo amor de Deus. As 3 grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita, poder perfeito. 3 causas originais dos seres vivos: o amor divino, de acordo com a suprema inteligência, a sabedoria suprema pelo conhecimento perfeito de todos os meios, o poder divino, de acordo com a vontade, o amor e a sabedoria de Deus. Texto extraído da Revista Espírita de abril de 1858. Muito obrigado, Thalita. E nós podemos encerrar o nosso estudo de hoje citando Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Uma lição tão antiga, né? 2000 anos. E ainda temos dúvidas. Sério, que você tenha, eu não tenho. Mas nele vivemos, movemos e existimos. Guardemos isso conosco. Então, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao término do nosso estudo de hoje sobre Deus. Eu confesso a vocês que eu tive muitas dificuldades para fazer esse estudo, porque não valia que eu ficasse citando referências sobre Deus. Eu tinha que sentir o que eu estava falando. Por isso eu procurei fazer com mais calma, para refletir junto com todas essas lições que nós adquirimos do Livro dos Espíritos, né? E de outras pesquisas, que a gente possa pensar sério sobre isso. Nós temos um Pai infinitamente justo e bom, que nos criou e que aguarda de nós a decisão de buscá-lo para nos libertarmos definitivamente dessas encarnações de baixo teor espiritual, como nos alerta Emmanuel. Célia Timboli, ela que iniciou o nosso estudo de hoje com uma bela canção, né? Deus está em toda parte. E é com ela que nós vamos encerrar também o nosso estudo de hoje. A nossa irmã Célia, você pode encontrar no YouTube muitas canções da Célia Timboli. Ela faz um trabalho muito bonito de serviço de assistência social
E ela vendia seus CDs, né, para poder ajudar lá nas obras. Agora está difícil o CD, porque hoje tudo mudou, mas ajudemos, na medida que pudermos, a nossa irmã. Você encontra todas as referências lá no site dela. E nós vamos terminar com a música dela, muito bonita, que, aliás, ela interpreta, ela não compôs, ela interpreta essa música, que quando eu ouvi pela primeira vez me tocou profundamente. E guardamos essa canção para esse estudo, para encerrar esse estudo. A canção chama-se Refletir-se. Observe. Com ela encerramos o nosso estudo, agradecidos ao nosso Pai. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, que nos instrui, que nos orienta. Vós que sois o Filho, que já atingiu o grau de perfeição inimaginável por nós. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado a vocês que estão aqui conosco. Então, Célia Timboli, refletir-se. Muita paz. Fiquem com Deus. Quando o sol vai nascer, sua luz é que dá o dom das manhãs. É assim em você. Sua luz se reflete no olhar e emoções dão o dom de viver, para mostrar em você o que há de bom, mesmo quando escurecer. Noite vem e as estrelas brilham tão distantes no céu, e a escuridão já não é assim tão ruim. Faz você refletir e pensar no amanhã, quando o sol renascer e trazer outro dia, recomeçar, ter um novo brilho no olhar e viver outra nova emoção, pra mostrar em você o que há de bom, mesmo quando escurecer.